galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio número 83. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela que é a Mônica Rorato, 27 anos, casada, biomédica, esteta, atuante na área há mais de 2 anos, com ênfase em harmonização facial, com botox, preenchedores, bioestimuladores de colágeno e endolaser. É um protocolo para gordura localizada e também para flacidez. E ela gosta de fazer anamnese criteriosa para cada paciente, fugindo, dos protocolos estabelecidos e criando um protocolo baseado em cada paciente. Ela sempre prioriza a escuta e vai alinhando a expectativa do paciente e também a realidade que pode entregar. Mônica, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade, de poder vir falar um pouquinho sobre o meu trabalho também. Eu acho que é uma área que está em expansão, sempre essa área da estética, com novidades sempre. E eu acho que o pessoal às vezes se sente um pouco perdido, com tanta coisa que a gente vê nesse mundo. Então, trazer alguns esclarecimentos, é super importante também. Com certeza. Aqui eu te apresentei um pouco, mas quem é a Mônica? Então, fora dessa área profissional, eu sou uma pessoa bastante brincalhona, eu gosto bastante de rir, enfim, e gosto de trazer isso um pouco para os meus atendimentos também, para tornar uma coisa mais, assim, que a pessoa se sinta à vontade, Não gosto daquilo, assim, tintim por tintim, só falar e não poder descontrair um pouco. Até porque tem muita gente que tem medo de fazer procedimento, Então, tornando essa coisa mais leve, assim, esse momento mais descontraído, eu acho que ajuda bastante também para o paciente, Com certeza. E por que tu escolheste biomedicina? Então, quando eu me formei no ensino médio, eu não sabia direito o que eu queria fazer, e pensei na biomedicina porque dentro da biomedicina, além da estética, tem diversas áreas de atuação. Então, eu achei que durante a graduação eu fosse encontrar o que eu realmente gostasse, e realmente foi isso. Na verdade, a estética não foi a minha primeira opção desde o início da graduação. Eu fui aprendendo mais sobre as diferentes áreas que eu podia atuar, e a biomedicina estética veio mais pro final da graduação, mesmo ali quando eu fui fazer a escolha dos meus estágios, Escolhi partir para a área da estética e daí me apaixonei e segui até hoje. Então, faz uns 2 anos e meio que eu atuo nessa área, desde os meus estágios e sempre procurando entregar o meu melhor para cada paciente que eu atendo. E só para quem está nos vendo e que talvez não saiba o que faz uma biomédica. Biomédica é um pouco médica, um pouco bióloga, faz análises clínicas, faz estética. O que faz uma biomédica? Uma biomédica pode trabalhar com análises clínicas, que daí é exames laboratoriais, enfim, pode trabalhar em outras áreas, são mais de 30 áreas de atuação dentro da biomedicina, E a estética é uma dessas áreas, então, que a gente atua com procedimentos faciais, corporais. Então, o biomédico é o profissional apto a fazer todos esses procedimentos, Biomédico esteta, tanto corporal quanto facial, botox, preenchimento, tratamento para gordura, para flacidez, tratamento para pele, desde que não seja nada cirúrgico, Só procedimentos minimamente invasivos. Aí tu falou que faz 2 anos e pouco que tu já está, nessa profissão, e tu escolheu, parece que tu está no momento certo, Porque o momento que nós estamos, a gente vê que as pessoas estão buscando se permitindo muito, mais essa mudança. Até homens, Até homens. Cada vez mais. Sim, era um tabu, na verdade, isso, homem não pode fazer procedimento, vai ficar sendo caçoado, enfim, pelos amigos, E eu tô atendendo muitos homens que estão deixando de lado esses tabus e realmente estão se priorizando, porque também merecem se sentir bem, Tanto na parte corporal, também endolaser, tenho vários pacientes homens que já fizeram, para tratamento de gordurinha também. Então, acho que esse tabu tá sendo mais desmistificado, Homens se cuidam bastante também e, claro, mais as mulheres, mas muitos maridos até vêm junto, pra mulher segurar a mão lá, Que homem é um pouco mais medroso para essa parte, mas estão buscando também, sim. É verdade, isso é muito bom. Eu vi que tu postou nas tuas redes sociais, se eu não me engano foi ontem, assim, eu vou falar ontem, mas porque tu fez essa pergunta, Deus, por que essa profissão, E aí tu colocou uma frase embaixo que eu achei que foi algo muito impactante. Sim, eu acho que, na verdade, não é a gente que escolhe, É Deus que nos escolhe para fazer
o que a gente está destinado a fazer, e realmente foi nessa profissão, nesse acolhimento, em tu ver o resultado do paciente, a paciente se sentir feliz, isso é realmente uma realização pra gente, né? Poder tocar naquela pessoa, entregar o resultado que ela busca e fazer a pessoa se amar novamente, porque muitas vezes a pessoa que busca um procedimento estético, tá com algum problema, né, dentro de casa, ou já não consegue se reconhecer no espelho, não se sente mais bem consigo mesma. Então, o procedimento estético em si é muito além da estética, né? É realmente um autocuidado, esse momento de autocuidado que a pessoa está tendo consigo mesma. Então, eu acho que isso é muito gratificante e vai muito além do valor que a gente recebe, né? É muito mais prazeroso essa questão de tu poder ajudar a pessoa a se sentir melhor. Não é terapia, mas é terapêutico. E a gente é terapia também, porque a pessoa vai lá, desabafa, então acaba sendo uma terapia também. É verdade. E sem falar que fica com o rosto mais harmonioso, né? Sim, com certeza. Mônica, existe digamos assim, um padrão de beleza, conforme a época tem um padrão que é moda, que é digamos seguido, assim, né? Isso. Agora, atualmente, a gente vem de uma época que era muito preenchimento, né? Rostos assim, até que a pessoa se transformava. Hoje, o que a gente tem como padrão é mais a naturalidade. Então, tá muito em alta isso, a naturalidade. Uma pele bem tratada, né? Só, de repente, algum retoque de botox, um bioestimulador de colágeno. Mas naturalidade não quer dizer nada de procedimento estético, né? A gente vê até várias famosas agora que, parece que nasceu assim, né, com um pouco mais de idade. Não é que elas não fazem procedimentos, elas fazem procedimentos, mas elas mantêm a naturalidade, não é nada exagerado. Então, por isso que eu gosto muito de fazer uma anamnese bem criteriosa, pedir o que incomoda a pessoa, o que ela busca, né, para não ficar indicando, tantos ml de preenchedor, um monte de procedimento que essa pessoa não necessita, né? O básico bem feito, a gente consegue um resultado muito bom. E por que as pessoas têm tanto medo de fazer a harmonização facial? Eu acho que é muito isso de o que se vê na internet, né? Então, a gente vê na internet, às vezes, parece que todo mundo tem o mesmo rosto. Aquela pessoa fez preenchimento labial, ficou com um lábio gigantesco, que não tá harmonioso com a face, né? Ou muito preenchimento na bochecha, fica aquela bochecha com aquele aspecto de inflado, né? Ou até a masculinização do rosto, quando bota muita mandíbula, muito mento, né? Então, eu acho que isso traz muito receio para as pessoas. E qualquer coisa que a gente vai fazer hoje, a gente procura na internet antes, né? Sim. Então, tem muita coisa negativa na internet também, que acaba, acho, influenciando isso, né? Das pessoas terem esse medo. Mas a gente sempre começa com um pouco, né? Eu falo que 1 ml de preenchimento no lábio, por exemplo, não vai deixar um lábio super grande. Então, se a pessoa quer volume, precisa de mais produto, né? Então, por isso que a gente sempre começa aos poucos, para a pessoa ir se acostumando com aquele novo rosto, né? Aquela nova expressão que ela vai ter também. As pessoas estão prezando pela naturalidade. Há muito tempo era demais. E tu, como profissional, como que tu olha isso? É o profissional que erra fazendo todo mundo com o mesmo rosto? Ou é a pessoa que vive de em excesso? Isso aqui não tá bom, preciso de mais, de mais? Sim, eu acho que tem um pouco dos dois, né? Às vezes a pessoa chega querendo uma coisa e daí vai muito da conversa que tu tem com a pessoa, de alinhar as expectativas. Por isso que eu acho muito importante essa anamnese também por conta disso, né? Alinhar as expectativas. A pessoa chegou com o rosto de uma famosa, sei lá, quero ficar assim. Não, mas cada anatomia é uma anatomia, cada crânio é diferente, até questão óssea, tudo, né? Então, tu nunca vai ficar igual a tua colega, por exemplo. A minha colega veio aqui, fez preenchimento labial e botox, eu quero ficar igual. Não, cada lábio é um lábio, a gente nunca vai ter uma fábrica assim, né? 100% igual. Então, por isso que realmente cada paciente é um paciente e vai ter um protocolo, né? Feito especialmente para ele, e eu acho isso muito importante também. De repente, tu tem a mesma queixa da tua colega, que é, não sei, eu tô com uma papadinha aqui, mas a da tua colega pode ser realmente uma gordurinha ali e o teu pode ser uma falta de queixo, de repente, que acaba ocasionando a papadinha também. Então, né, existem vários tratamentos para uma mesma causa ali, que um problema, enfim, né, que está incomodando aquela pessoa. Tu já deve ter recebido esses pedidos impossíveis, né? Daí eu acho que, imagino que entre o teu lado psicóloga, né? Por exemplo, a pessoa tem um lábio fino e ela quer o lábio da Angelina Jolie, sei lá.
coisas que é uma transformação que vão fugir muito da naturalidade. Sim. Aí tu faz, então, essa parte de orientar, dizer que não... Sim, até porque às vezes não vai combinar com o rosto daquela pessoa, né? Ah, e a pessoa tem um rostinho menor e quer colocar, sei lá, 3 ml no lábio, mas não vai ficar legal para aquela pessoa. Então, acho que por isso é muito importante também a conversa, né? Para sempre alinhar a expectativa que esse paciente tem. E isso é muito bom. E tem profissionais que não se importam muito com o que a pessoa vai pensar, né? O que vai acontecer com ela, por exemplo, e colocam tantos mls visando somente o dinheiro e não o bem-estar e o Sim. feedback, o retorno do paciente, porque eu vejo que existem pessoas que se transformam, de repente fazem um procedimento assim no calor da hora e se arrependem. Uhum. E daí vão buscar outros profissionais para tentar reverter aquela Sim. situação. Até tenho pacientes, né, que vieram de outros profissionais por não estarem satisfeitas, enfim. E apenas na conversa ali na anamnese, ela já me disse, meu Deus, mas a outra pessoa nem me explicou isso, né? Eu nem sabia dessa questão. Isso que eu fui fazer o mesmo procedimento que a outra profissional fez, um botox, por exemplo, né? Expliquei como age, quanto tempo dura, enfim, como funciona, como é o mecanismo, né, de ação, e ela disse, meu Deus, mas a outra profissional não me explicou nada disso. Eu falei, não, por isso que, né, sempre priorizo alinhar as expectativas, eu explico todo o procedimento para o paciente, né, tanto questão facial, corporal, como funciona, como vai ser o pós, como são os cuidados. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa já vem sabendo alguma coisa, mas tem gente que não sabe nada sobre procedimento nenhum, né, para mim é muito óbvio, mas para o paciente que chega sem saber nada, né, ele precisa desse embasamento, precisa dessa explicação para realmente entender o que está acontecendo com ele até mesmo, né, porque é nele que vai ser feito esse procedimento. Então, eu acho isso muito importante também. Já que tu falaste em Botox, eu nunca sei direito a diferença entre Botox e preenchimento. Tem alguma diferença? Tem. Na verdade, as pessoas chegam falando, ai, quero fazer um botox no lábio. Bom, que na verdade eu também não sabia. que na verdade é preenchimento, né? O botox, então, a gente faz mais, claro, dá pra fazer no rosto inteiro, mas é feito, na maioria das vezes, no terço superior. Então, pras ruguinhas, pé de galinha, o sorrir, aquela marcação do bravo, né? E preenchimento são locais que a gente quer volume. Então, lábio, mandíbula, malar. É tipo um gelzinho, né? O preenchedor. E a toxina é um líquido daí que a gente injeta nas ruguinhas para eliminar. Mas a maioria das pessoas, eu acho que tem dúvida, porque às vezes elas chegam falando, ai, queria ver para botar botox no lábio, né? Realmente é muito comum, então... Tá, e para quem faz Botox, tem qual, digamos, o prazo de validade, assim, de quanto em quanto tempo tem que fazer? Tem que fazer. Retocar, fazer um Até reforço? ontem fiz um post sobre isso também, né? Que depende muito de vários fatores. Então, a aplicação em bula, o Botox diz que ele dura de 3 a 4 meses. Eu, por exemplo, para mim dura 8 meses. Mas eu sou uma pessoa que eu tomo muita água, eu não tenho tanta expressão assim, né? Eu hidrato a minha pele, eu cuido da minha pele. Então, se é uma pessoa que não toma água, os procedimentos vão ter uma durabilidade muito menor. Porque o nosso corpo necessita de hidratação, né? Não é nem por conta dos procedimentos, o nosso corpo necessita. E a pessoa não passa um hidratante no rosto, não faz nenhum protocolo, enfim, para cuidar da pele, vai ter uma durabilidade menor. Mas em bula, em média de 3 a 4 meses o Botox. Eu indico fazer 2 vezes por ano. A cada 6 meses, mais ou menos, para a gente conseguir manter um resultado bom. E a cada aplicação, o bom é que o teu músculo vai perdendo a força, então vai diminuindo cada vez mais e aquele botox vai durando cada vez mais. Então, na primeira vez vai durar um pouquinho menos e depois, se a gente seguir com as aplicações, vai diminuindo aquela força muscular ali e vai tendo uma durabilidade maior e menos ruguinhas aparecendo com o passar do tempo, né? E, por exemplo, quem faz exercícios físicos, academia, que faz aquele rosto assim, né? Aquela expressão, isso prejudica no Botox? Sim, isso influencia muito, porque cada vez que a gente vai forçar, eu tô forçando aquele músculo, então eu tô, né, diminuindo a intensidade do Botox. Claro que nem sempre dá pra gente treinar assim, plena, sem fazer, né, expressão nenhuma. Só se for yoga, né? Yoga pode. Mas o ideal é a gente tentar evitar ao máximo, né, as caretas pra durar mais o nosso Botox mesmo. Mas às vezes não tem como, realmente... E tem uma idade ideal para começar a fazer esses procedimentos? Então, para começar a cuidar da pele,
né? Não tem idade. Às vezes, um adolescente tem bastante acne, dá pra gente começar um protocolo com limpeza de pele, com peelings específicos, né? Mas outros procedimentos, por exemplo, Botox, não tem uma idade certa. Tem gente que com 20 anos vai ter marcações e tem gente que com 30 e poucos não tem nenhuma linha marcada, né? É verdade. Que nem a Andri. Então depende muito. E preenchimento é quando tu achar necessidade. Quero botar um pouquinho de lábio. A gente sabe que com o passar do tempo a gente vai perdendo esses coxins de gordura. Então o lábio vai afinando, né? A gente vai tendo aquele aspecto mais de caidinho do rosto aqui. Então o preenchedor vem para isso, pra gente devolver o volume perdido. Nada de querer um rosto, né, muito inflado. Ou se tem alguma coisa que incomoda, por exemplo, e o ossinho do nariz, né, ou a pontinha caída, a gente consegue arrumar com rinomodelação, ou fazer uma projeção no mento, né, não tem uma idade ideal. Então, para tratamentos de pele, para cuidar da pele, desde muito novo pode começar a fazer uma limpeza de pele, claro, mais espaçado, né, numa criança ou num adolescente, mas num adulto os procedimentos são indicados quando realmente tem a necessidade, então, alguma linha marcada ou quer fazer um preenchimento labial, alguma coisa para devolver um volume ali pro rosto. Interessante. E tudo isso sem cortes. Sem cortes, nada, nenhum procedimento, até a rinomodelação, né? Às vezes eu posto uns resultados, as pessoas ficam, nossa, só com um preenchimento, porque realmente é com a cânula, né? Então é um item assim mais compridinho, mas ele não perfura. Então é totalmente sem cortes, até porque nós biomédicos não podemos trabalhar com nada que corte, enfim, né, com ponto. Então são procedimentos super tranquilos, feitos em consultório, nenhum requer repouso, pode voltar normal depois das tuas atividades. Por isso que é tão bom, né? Às vezes tu consegue, uma rinoplastia ali, vou ter que ficar de repouso, vou ficar toda roxa, né? Vai ter todo um processo de dor. E com o procedimento de rinomodelação, por exemplo, não, sai do consultório com o nariz empinado e vida que segue. É na hora, E instantâneo. quanto tempo a rinomodelação fica? Quanto tempo que permanece? O preenchedor que a gente usa para rinomodelação é de 1 ano a 1 ano e meio a durabilidade dele. Mas, que nem eu comentei, né, depende muito dos cuidados daquela pessoa. Eu fiz a minha rinomodelação faz um pouquinho mais de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, e ainda não senti a necessidade de retoque. Mas, que nem eu comentei, eu sou uma pessoa que hidrata bastante a minha pele, eu tomo bastante água, então eu tenho esses cuidados básicos, né, para ter uma melhor durabilidade, então, para os meus procedimentos. Mas a maioria dos ácidos hialurônicos ali em torno de 1 ano a durabilidade, mais do que o Botox, né? O Botox acaba durando um pouco menos. Com o preenchimento a gente consegue um resultado um pouquinho melhor aí em questão de durabilidade. E tem algum procedimento que o pessoal tem medo porque diz que dói? O que é mito? O que porque dor é subjetiva, né? Então, tu até Isso. falaste que os homens sentem mais medo de fazer... Homens são mais procedimentos. sensíveis, né? Então, nessa questão de dor. E é muito realmente, é subjetivo de cada paciente. Tem gente que vai lá e não sente nada, e tem gente que é mais sensível, vai sentir um pouco mais. Eu, por exemplo, sou bem tranquila pra dor. A última vez que eu fiz o meu Botox, fazia acho que 1 ano que eu não fazia, então eu nem lembrava da sensação. Mas eu não senti dor nenhuma, eu mesma me fazendo, né? Mas tem pacientes que acabam sentindo um pouquinho, um ardidinho ali no Tu momento. conseguiu tu mesma se fazer? Eu consigo me tipo fazer. automaquiagem, Aham. assim? Que interessante. Vai na frente do espelho, marca e começa a fazer as picadinhas ali. Mas eu acho super tranquilo em mim. Mas tem pacientes que realmente têm uma sensibilidade maior e sentem. E eu acho que o medo, às vezes, te deixa tenso. E isso acaba, né, sentindo mais dor ainda só pela tensão. Tá ali com o músculo, né, tenso. Então, isso acaba sentindo um pouquinho mais. Mas a maioria dos procedimentos, não digo que não vai sentir dor nenhuma, mas é super suportável, né? E a gente aplica uma anestesia local também. Por exemplo, para preenchimento labial, para preenchimento da rinomodelação, enfim, é tudo feito anestesia local. Então, sente um ardidinho ali da anestesia, mas depois o procedimento em si não sente nada. E qual o procedimento que está em alta, que o pessoal mais está te pedindo ultimamente? Eu sou uma das únicas pessoas em Bento que trabalha, né? E eu acho que traz um resultado muito legal, é o endolaser, que é esse procedimento, então, para gordurinha localizada e para flacidez, né? Ele é um procedimento um pouco mais exclusivo, então não é todo mundo que oferece, e realmente a procura por ele tem aumentado bastante, né? Ele é um tratamento mais definitivo.
Então, ele mata aquela célula de gordura ali e a gente consegue um resultado bem melhor. Até amanhã eu tenho turma de endolaser, esse mês tenho mais uma turma extra e amanhã eu vou me fazer endolaser também. Então, eu explico para as minhas pacientes que pode sentir uma leve dorzinha ali, mas não é uma dor que eu já senti porque eu nunca fiz. Então, a partir de amanhã eu vou poder dizer com convicção qual que é a sensação de fazer o endolaser também. O endolaser, o que seria, na verdade? Ele é O endolaser, ele é com um equipamento, né? Então, é uma fibra de laser de iodo, que ele vai literalmente derretendo aquela gordurinha ali. A gente passa lá embaixo da pele, né? A gente faz um pertuitinho e vai com a fibra embaixo da pele e ela literalmente derrete a célula de gordura. Até a gente consegue escutar o barulhinho da célula ali derretendo durante o procedimento. Também é feita uma anestesia local, né? Mas a gente sabe que em algum pontinho pode não pegar a anestesia e pode sentir uma ardênciazinha, né? Como eu nunca fiz, ainda não posso falar, mas depois de amanhã eu vou poder falar como é que é a sensação de fazer o endolaser também. Então, é um procedimento, não requer repouso, como uma lipoaspiração, por exemplo, mas tem alguns cuidados pós, que é usar cinta modeladora, fazer drenagens, a gente sabe que cuidar da alimentação, fazer exercício físico, né? Nenhum procedimento é milagroso, nem se tu fizer uma lipo e não se cuidar depois, vai voltar tudo. Com o endolaser também é assim, mas tu tendo os cuidados mínimos ali pós-procedimento, o resultado é muito bom, realmente. De corporal, é o padrão ouro hoje para gordurinha localizada e flacidez que realmente traz resultado. E é o mais pedido, então, do momento. É o mais pedido, tô tendo bastante procura. O bom é que a Mônica, ela trabalha, então, com toda a estética do corpo todo, né? Isso aí, tanto facial quanto corporal, então tudo, né, a gente consegue tratar lá, desde limpeza de pele, que é o mais básico, até procedimentos, né, que nem o endolaser, que é a tecnologia. Até nesse mês estarei fazendo mais cursos também, né, para mais procedimentos faciais, mais tecnologias. Então eu sempre busco isso, tá fazendo curso, tá participando de congresso para ver as novidades, né? Eu acho que o básico funciona muito bem. Mas se a gente conseguir alinhar ali, né, com alguma tecnologia legal que realmente dá resultado, porque se a gente for se apegar a tudo que tá no mercado, a gente fica louco, não tem como abraçar tudo, né? Mas tem coisas que realmente vale a pena a gente aprender. Então, na semana que vem, estarei fazendo mais um curso de mais um protocolo facial para conseguir agregar ainda mais nos meus resultados. Bom, eu como treinadora de comunicação assertiva, eu costumo analisar as pessoas como elas estão conversando. Tu também fica analisando o rosto das pessoas? Sim, muito. Sempre. Eu tô olhando pra pessoa e tô pensando, mas podia fazer isso aqui, daria pra melhorar isso aqui, isso aqui. Mas eu só falo se a pessoa me pergunta. Eu não gosto de ser invasiva. Claro. Por isso que quando eu peço o que incomoda a pessoa, é pra ela realmente dizer. Né? Porque às vezes tu vai apontar uma coisa que não incomoda aquela pessoa. Que nem no teu caso, e o mento, né? Tu comentou que tu gosta do teu queixinho assim. Então, por que eu vou falar se é uma coisa que tu gosta? Exato. Né? É uma característica tua. Então, tu gosta daquele mento ali. Então, de repente, eu vou pontuar uma coisa que não incomoda a pessoa. Então, eu prefiro só guardar pra mim no meu pensamento, né? E se realmente só opinar se a pessoa fala que se incomoda com aquilo, né? Ou pede uma opinião, enfim. Sim, O que é mento? Mento é o queixo. Ah, o queixo. Isso, ela gosta daquele furinho que ela tem no mento, né? No queixinho dela. Mento. Então, se a gente fosse preencher o queixo dela, por exemplo, ia sair isso que é uma característica dela. Então, ela gosta disso. Não tem por que a gente mudar isso no perfil dela, né? É uma característica própria dela, já que ela gosta. Isso é bom, porque tem profissionais que não se preocupam com o que a pessoa quer. Não, mas tu deve fazer assim pra ficar bonito. Mas que nem eu conversei com ela, né? Nós fizemos uma análise e eu falei, não, eu não quero tirar o furinho do meu queixo. Então, ela disse, então, tá tudo bem, a gente vai achar uma outra maneira de melhorar, né? Isso, que é a marca registrada dela. Tem gente que não gosta, que procura realmente pra tirar. Mas em ti realmente é uma coisa que fica bonito. Fica bonito com o contexto geral do teu rosto, então não tem por que a gente mexer, né? Tu falaste que a biomedicina é uma área bem ampla, né? No caso, tu te especializou em estética. No teu consultório, tu trabalha sozinha, com outras profissionais? E tem outras áreas da biomedicina que alguém te ajuda? Vocês
Ou não? No nosso consultório, então, sou eu e mais 2 meninas. Uma outra que é biomédica esteta também, faz as mesmas coisas que eu faço, mais voltada para a área facial, né? Corporal, sou só eu que atendo. E tem uma enfermeira também, que tá fazendo pós em estética agora, mas que ela é massoterapeuta também. Então, por exemplo, no protocolo do endolaser, precisa fazer drenagens pós-procedimento, drenagem linfática. Ela faz ali pra mim, então eu já acrescento no protocolo e tu tem tudo no mesmo espaço. Então, tu vem, faz o endolaser e depois já retorna pras drenagens ali no mesmo espaço. E eu já venho do protocolo completo. Então, facilita isso pra paciente, porque ela não precisa procurar em outro lugar para fazer drenagens, né? Então, tem uma biomédica e a Lorenza, que é a enfermeira esteta que trabalha ali comigo também, faz a parte de limpeza de pele também, drenagem, massagem relaxante com pedras quentes, enfim, toda essa área de massagem corporal. Existem mitos que as pessoas pensam sobre os tratamentos, procedimentos, e que a maioria está errada. As pessoas acham que é de um jeito e, na verdade, é de outro. Tem alguns assim? Eu acho que as pessoas têm bastante, realmente, pelo que se vê na internet, né, o risco de alguma complicação, de alguma infecção, alguma coisa. Mas, por isso que é muito importante tu escolher o profissional que tu trabalha, né? Por exemplo, tudo que a gente usa é estéril, então a chance de uma infecção ali é baixíssima, né? Por conta do produto, também produto de qualidade. Tem muito produto que certos profissionais usam que não são registrados da Anvisa. São produtos que vêm de fora, eles botam o logo ali, a marca, por exemplo, de alguma marca do Brasil, mas não é um produto que a Anvisa autorizou. Então, é um produto que vem de fora. Isso acontece muito também e a pessoa vende como um procedimento normal. Compra esse produto mais barato, né? Porque não é um produto válido aqui no Brasil e acaba usando. Então, acho que a busca do profissional que tu vai, né, procurar é muito importante, que tu vai fazer o teu procedimento. Um profissional que preze isso, então, produtos de qualidade, né, que use itens estéreis, né, vai ser usado só em ti e vai ser descartado. Aquele produto é aberto na tua frente ali, utilizado e depois é descartado, para não ter nenhum risco de infecção nem nada. O endolaser, por exemplo, os pertuitinhos, que são os buraquinhos, né, que a gente faz para entrar com a fibra, eles são um pouquinho maiores, então precisa manter aqueles buraquinhos fechados por pelo menos uma semana, para não correr o risco de entrar nenhuma sujeirinha, nem nada ali. Então, fazendo o procedimento da forma que tem que ser feito, né? E tu tendo os cuidados pós-procedimento que o profissional te orienta, a chance de acontecer alguma coisa é muito baixa, né? Acho que as pessoas têm medo por isso. Ou, por exemplo, aquele lábio que fica super roxo, né? Ou que acaba entupindo ali uma veia e acaba acontecendo uma necrose. Isso é por conta de técnica incorreta. Então, também, tu tem que conhecer um profissional, né, que tu sabe que a técnica é adequada, que já tem uma carreira, né, uma experiência, não que profissionais recém-formados não tenham, porque a Luana, a menina que atende ali comigo, eu dei os cursos para ela, então eu sei que ela aplica, né, corretamente. Mas eu acho que tu tem que buscar um profissional que te explica tudo isso e que esteja preparado caso aconteça. Porque a gente sabe que ninguém tá livre, né, de acontecer alguma coisa pós-procedimento, mas tu ter esse profissional que vai te dar esse respaldo, essa ajuda. Eu, no pós-procedimento, sempre chamo a minha paciente no dia seguinte, peço se tá tudo bem, se tá com alguma dor, né, e me deixo sempre à disposição. Caso ela venha sentir alguma coisa que ela ache que não é normal, ela pode me chamar e a gente vai resolver da melhor forma. Vou orientar se é normal, se não é. Se eu acho que tem alguma coisa que possa ter acontecido, chamo ela no consultório, dou uma olhada, né? Mas ter esse acompanhamento tanto antes do procedimento quanto pós-procedimento. Isso entra aquilo que a gente comentou do profissional ser preocupado, né? Não somente com o valor que vai entrar, mas com o bem-estar daquele paciente, né? Para que não aconteça nada de errado. Já que tu falou em bem-estar, né? Bem-estar, autoestima, como que tu se sente quando tu consegue entregar um bom trabalho e tu percebe que aquilo não é somente para a pessoa ficar mais bonita, só pela estética, mas sim a autoestima dela melhora, a vida dela melhora como um todo. Então, como que é para te olhar, olha o que eu fiz, porque a gente vê, percebe-se, né, no teu Instagram que tu sempre posta o antes e o depois, enfim. Como tu te sente? As mãos mágicas, né? Sim, até eu recebo várias mensagens de pacientes, né, no pós-procedimento, enfim, agradecendo. E, meu Deus, cada mensagem, acho que a gente nunca se acostuma com isso,
né? Porque é tão gratificante isso realmente de tu ver que a pessoa tá se gostando, então tá, né? Até o procedimento, quando a pessoa faz um procedimento, por exemplo, um preenchimento labial, eu costumo dar um gloss de presente personalizado. Então, todo esse cuidado a gente tem uma retribuição, né? Quando a gente faz o nosso trabalho com amor, realmente não tem como a gente não receber, né, esse carinho do paciente de volta. Então, por isso que eu acho que não é só chegar lá, injetar e pronto. Tem todo esse acolhimento, né, todo esse cuidado que eu sempre bato muito na tecla. Chega, oferece um cafezinho, uma água, senta, conversa um pouquinho. Não já, ai, vamos ali sentar, fazer o teu procedimento. Não, como é que tá? Tá tudo certo? Tá com medo? Tá tranquila? Quer escutar uma música que tu goste pra tentar dar uma relaxada? Tem um bichinho lá que eu tenho pra apertar também, dou pra paciente apertar se tá com medo durante o procedimento. Tá todo errado já aquele bichinho, coitado, eu preciso comprar um novo. Mas toda essa parte, o cuidado pós e realmente as mensagens que a gente recebe no pós-procedimento são, assim, a melhor parte, eu acho. Muito mais do que o resultado que a gente entregou, é esse carinho que a gente recebe de volta das pacientes, é o que vale a pena. Porque eu percebo que a parte estética, antes de nós mexermos na parte estética, o nosso mental tem que estar preparado. Porque vai mudar, querendo ou não, o nosso rosto, né? A nossa... Muda. Eu, particularmente, que sou uma virginiana nata e não... Até então, eu não fiz nada. Eu sempre ficava com aquele receio, mas eu vou mudar. E realmente a gente muda. E eu acho que o psicológico da pessoa deve estar preparado. Sim. Sim, porque realmente vai mudar, né, a questão ali do rosto. Então, é uma coisa que tu vai se olhar no espelho. Cadê a Mônica? Por isso que essas grandes mudanças, essas harmonizações que mudam totalmente a pessoa. Agora, uma bem recente é a Anitta, né? Que apareceu com o rosto totalmente diferente, literalmente, irreconhecível. Como vai ser pra ela se olhar no espelho, né? Porque é uma pessoa que tu não conhece. Isso. Tu mudou totalmente a tua fisionomia. Não fez só um botox ou um lábio ali que mudou um pouquinho. totalmente. Mudou totalmente. Então, acho que precisa sim estar com o psicológico preparado, né? Mas tem certos procedimentos que vêm também para ajudar quanto a isso, né? Que elevam a autoestima. E muito mais que a autoestima, trazem uma confiança para a pessoa. Com certeza. Porque às vezes, eu não vou em tal lugar porque isso tá me incomodando. Ou quando eu passo uma maquiagem, eu não gosto porque minhas linhas estão marcando. Então, o botox ou o procedimento, enfim, traz isso São também, né? bem-vindos, E tanto na questão de relacionamento ou de trabalho, tu vai se sentir mais confiante, vai trazer aquilo que tu precisa, né? Com Aquela certeza. confiança que tu está buscando. Eu, se tivesse cabelo, eu ia me estranhar. Mas não está descartado fazer implante Olha no futuro. Não mas ia te reconhecer. não ia me reconhecer. Deus do céu. Mônica, tem alguns cuidados que a pessoa pode, desde cedo, tomar? Por exemplo, protetor solar, se hidratar, coisas assim que acho que tu indica? Sim, que nem eu comentei, é o básico bem feito, né? Então, tomar bastante água. A gente sabe que, tomar uma garrafinha de água por dia não é suficiente. O nosso corpo precisa, né? Tanto a nossa pele como o funcionamento do nosso corpo em si. Então, no mínimo 2 litros de água. Usar protetor solar desde sempre, mesmo que seja inverno, mesmo que esteja chovendo, porque a luz, né? A luz branca é nociva, o celular é nocivo, a tela do computador, então tudo isso influencia, né? E o básico bem feito, uma limpeza de pele de vez em quando, se tu não quer investir num procedimento, não quer mudar, né? Cuidar da tua pele, um hidratante, um skincare alinhado, com produtos realmente específicos pro teu tipo de pele, né? Só isso já ajuda também. É sempre bom prevenir, né? É isso aí. E tu entra também nessa parte de alimentação, talvez, ou não? Não, mas eu tenho uma Nutri que trabalha em parceria comigo também. Até quem faz endolaser, né? Em alguns casos, se a paciente deseja, a gente alinha a parte nutricional junto para ter um resultado ainda melhor. Então, né, a gente consegue ali, a Nutri vem atender no meu espaço também. Então, já tem tudo ali também, tem mais a Nutri. E a gente tá tendo resultados bem bons até. Tem uma paciente que faz 1 mês só que ela fez o endolaser, né? Ele não é um resultado imediato, ele vem com o decorrer dos meses e vai melhorando. E ela já teve que comprar outra cinta, porque aquela cinta que ela tinha comprado já tá muito folgada. Então, a gente alinhou ali a alimentação, né? Que ela começou com a Nutri, até agora ela tem um retorno com a Nutri também. Tá fazendo as drenagens certinha, tá seguindo o protocolo, tá usando a cinta. Então, a gente vê realmente quem se cuida, né? O paciente que se cuida tem esse resultado realmente. Mas a gente tem a parte nutricional também. Eu não tenho tanto conhecimento assim, mas a Nutri consegue daí ajudar os nossos pacientes também.
Não, que bom que tu tem essa parceria e mostrando, né, para as pessoas que estão nos assistindo que o cuidado também é de dentro para Com fora. certeza. Sim. Que nem, não adianta a gente fazer um botox, fazer um preenchimento, se a gente não faz o básico, né? Tomar uma água, passar um hidratante no rosto, porque realmente tu vai se frustrar, porque tu não vai ter a durabilidade que tu achou que tu iria ter. Mas realmente não faz nem o básico, né? Não passa um protetor, não toma uma água, não se alimenta bem, consequentemente tem um corpo inflamado, né? E isso influencia, remete diretamente na nossa pele e em todas as questões da nossa vida, né? O intestino regulado, enfim. Interessante. Se precisasse, digamos que, digamos assim, a tua área, tu tá capacitada para analisar exames laboratoriais, digamos, se a pessoa tem colesterol, tem falta de alguma vitamina, essa parte aí tu analisa também ou não? Eu Não sei o faz parte? básico, Aham. né? Porque a gente tem na formação também, mas eu não sou especializada nisso. Quando a gente vai fazer os estágios, a gente pode escolher entre análises clínicas, né? Ou estética. E a gente já faz o estágio voltado para isso. Então, todos os meus estágios foram na parte de estética, né? Mas sei sim ler os exames, enfim, o básico ali a gente consegue analisar. Até é muito importante a gente se levar em consideração, né? O endolaser, ele não pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer paciente, né? Tem algumas doenças ali que são impeditivas, problemas no coração, o uso de algum medicamento, ou se a pessoa tem o colesterol muito alto, a gente tem que cuidar também, porque aquela gordura ali vai ser metabolizada no fígado. Se tu já tem o colesterol alto, tu já tem bastante gordura ali no teu corpo, né? Então, tudo isso influencia. Por isso que eu sempre bato na tecla da questão da anamnese bem criteriosa. O endolaser, principalmente, eu dou a opção de avaliação online, né? Caso a pessoa seja de outra cidade ou não consegue vir presencial, mas eu gosto mesmo de fazer avaliação presencial. Parece que olhando com a pessoa, né, tu consegue entender melhor, conversar melhor, enfim. Mas caso não consiga, caso seja de outra cidade, a rotina não bate ali, eu consigo fazer de forma online também, e daí a pessoa só vem pro procedimento no dia que é marcado. Que bom que tu tocou nesse assunto. Então, tu atende pessoas de todo o estado, Brasil, é só marcar, tu consegue Sim. agendar e fazer assim. Como o endolaser, ele não é um procedimento tão... que a gente vê várias pessoas fazendo, né? Tenho pacientes de Farroupilha, de Veranópolis, já veio gente de Barbosa, enfim, as minhas turmas são bem mescladas. Então, tem bastante pessoal de Bento, mas tem gente de outras cidades também que vem buscar o procedimento. E daí, como, por exemplo, Veranópolis, ainda mais que a gente sabe que a estrada não tá das melhores, né? Para vir até aqui só para uma avaliação, às vezes não vale a pena para a pessoa. Então, a gente marca de forma online, né? Faz a avaliação e a pessoa só vem no dia do procedimento. Daí, como ela não consegue vir para fazer as drenagens também, tem uma pessoa em Veranópolis que faz as drenagens daí do pacote também para seguir bem certinho o protocolo. O legal é que tu tá sempre em treinamento, aprendendo, porque eu imagino que essa área da medicina, da estética, cada dia tem um novo aparelho, um novo procedimento, novos produtos. É importante essa atualização, né? Sim, é importante. E a gente vê, que nem eu falei, se a gente for pegar tudo que tá de novo no mercado, a gente enlouquece. Então, por exemplo, marca de toxina botulínica, marca de preenchedor. Sempre tem coisa nova no mercado. Mas por que eu vou trocar o que eu já tenho como certo, as marcas que eu já gosto, que eu sei que são marcas de anos, que não dão problema, não dão inchaço pós-procedimento, nunca aconteceu nada, para uma marca que de repente, para testar, fazer um teste? Não. Então, eu tenho uma marca de preenchedor que eu gosto e uma marca de toxina que eu gosto, e eu faço todos os meus protocolos com essa marca. É uma marca que me atende super bem, nunca me deixa na mão, tem todos os preenchedores que eu preciso, e é uma marca de anos de mercado. Então, eu prefiro, né, ir pelo certo. Em tecnologias ali, vou fazer um curso semana que vem de uma tecnologia. Não sei ainda se eu vou implantar no consultório, vou ver se vale a pena, né, eu agregar em algum protocolo. Mas eu acho que tudo isso é um estudo, não é sair fazendo qualquer coisa nova que apareceu, né, porque realmente tu não vai conseguir englobar tudo. O endolaser também. Fiz o curso faz 1 ano e meio, mais ou menos, e desde então tenho tendo 1, 2 turmas mensais, né? Porque como eu preciso fazer a locação do equipamento, eu faço turmas no sábado, por exemplo.
Então, é um protocolo que eu venho fazendo há 1 ano e meio. E claro que com o passar do tempo, eu fui melhorando a minha técnica, né? Então, de repente, o resultado que eu entregava há 1 ano e meio não é tão bom quanto o resultado que eu entrego hoje. A gente vai aperfeiçoando, vai mudando os parâmetros, enfim, e vai, né, montando o nosso próprio protocolo. Falasse desses treinamentos, tu dá treinamentos também? Por exemplo, o endolaser que pouca gente usa, tu é exclusivo teu, digamos. Tu dá treinamento para terceiros sobre como usar? Sim, dou mentorias, já dei de botox, de preenchimentos, de bioestimulador de colágeno. De endolaser ainda não surgiu a oportunidade, mas sim dou treinamentos para colegas, para profissionais da área que buscam, né, esses aperfeiçoamentos, mentoria VIP ali, eu e a pessoa só, a gente consegue alguns pacientes modelo, né, explica toda a parte teórica e depois é feita a parte prática e também me coloco à disposição para dúvidas futuras, então não é aquilo só no momento do curso, né, tu tem a minha disponibilidade depois também para tirar dúvidas, para me mandar foto da paciente e pedir, de repente, se o tratamento tá certo, né, enfim, eu me deixo 100% à disposição pós-curso também para ajudar nesse caso. O bom é que dessa parte teórica não tem limites, né? Pode ser online com pessoa que está em qualquer lugar do mundo, Sim, né? isso aí. Tanto que a gente tem muitos cursos que são online, né? Que a gente compra e faz online. Isso, tem cursos, acho que quando a gente tem uma experiência já é bom, mas para um primeiro curso não, porque tu precisa realmente pegar, se tu nunca pegou numa seringa, nunca pegou numa agulha, nunca injetou nada num paciente, ter alguém que tá ali contigo e te diz, não, tá no lugar certo, tá na profundidade correta, é muito importante. Eu hoje que já tenho uma experiência com um curso online, de repente, às vezes acaba sendo uma opção mais viável, né? E a gente consegue aprender bem também. Por exemplo, essa tecnologia da semana que vem, o curso é presencial, porque é uma tecnologia que eu nunca tive contato. Então, como é que eu vou fazer um curso online de uma coisa que eu nunca tive contato? Não é a mesma coisa que tu tá ali, vê o procedimento sendo feito, consegue tirar as tuas dúvidas, né? Então, eu acho que tem isso. Às vezes se torna mais viável, mas se tu já tem uma experiência quanto aquilo. Se tu não tem experiência, eu acho que o curso presencial vale muito mais a pena para te ter realmente, pegar no produto, entender como é que funciona. A primeira vez que tu teve contato, assim, com botox, com preenchimento, pra você, foi você mesmo que se auto-aplicou? Não, os primeiros contatos que eu tive foram nos estágios, né? Até a menina que foi minha professora, enfim, minha mentora nos estágios, ela já ia explicando ali, a gente acompanhava os procedimentos que ela fazia, ela deixava a gente fazer pequenas aplicações, enfim. Mas os primeiros contatos que eu tive mesmo foi em curso, né? E depois de formada, quando eu consegui comprar produto, então foi quando eu comecei a aplicar em mim, aplicar nas pessoas mais conhecidas ali para começar a ter, né, desenvolver, enfim, essa questão, a técnica, enfim. Mas nunca tive nenhum problema desde o início, né? Sempre não tive nenhuma complicação, nem nada. E não dói? É indolor? Ou dá aquela... Tem a anestesia. A parte da anestesia tu sente, né? Que é a picadinha ali da agulha e um ardidinho, que o anestésico ele é um pouco ardidinho. Mas depois, por exemplo, o preenchimento labial, realmente tu não sente nada depois da anestesia. Fica totalmente dormente o lábio, até parece que tu tá se babando, parece que tá com a boca desse tamanho, mas é só a sensação da anestesia mesmo, né? E a técnica de anestesia que eu faço também é uma técnica que não dura tanto, então quando tu sai do consultório, tu já tá sentindo a tua boca, não fica aquela boca dormente por horas, que nem quando tu vai no dentista, sabe? Então é uma técnica super segura e além disso logo volta a tua movimentação, então pode se alimentar, pode vida normal, vida que fica segue. inchadinho nos primeiros dias ou não? Sim, principalmente no momento da aplicação, né, por conta do anestésico, fica um pouco inchado, mas por conta dessa técnica de anestesia que eu faço também não fica nada assim, nossa, gigantesco. Até nos resultados que eu posto de pós-imediato, né, fica um lábio super natural já no pós-imediato. Mas a gente sabe que com o passar dos dias aquele lábio diminui um pouquinho, né? E depois de 15 dias a gente tem o resultado completo, então, que é quando desincha totalmente e a gente vê o resultado final do lábio. Para quem está pensando em talvez entrar para essa área, que conselhos tu daria para quem quer fazer biomedicina? Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito dos meus estágios, eu acho que me ajudou muito, foi a questão de falar, né? Se tu quer trabalhar com o público, se tu quer chamar a atenção, tu precisa falar.
precisa fazer vídeos, precisa explicar os procedimentos, precisa dominar essa questão. E foi uma coisa que no começo eu apanhei muito. Então, às vezes eu ficava 1 hora gravando um vídeo pra ficar bom um vídeo de 1 minuto, né? Até tu pegar essa prática. Hoje é uma coisa que eu domino um pouco mais. Outra coisa, saber a técnica, mas saber também tratar alguma coisa, alguma complicação que possa vir a acontecer. Porque nem eu disse, ninguém tá livre. Às vezes a pessoa tem um desvio anatômico, a artéria que era pra ser aqui mais do ladinho, e às vezes tu acaba perfurando a artéria, enfim, acontecendo alguma coisa. Ninguém tá livre, mas tu precisa saber tratar. Então, tu dá esse suporte pro teu paciente, né? E estudar muito todos os procedimentos, eu acho que focar no básico, né? Pra te começar entregando o básico, os procedimentos mais que a gente procura, né? E depois, se tu quer se especializar em alguma coisa, então ir atrás de um curso mais exclusivo, enfim, né? Mas, principalmente, acho que dominar essa questão do falar, porque hoje é tudo muito internet, rede social, né? A gente precisa estar presente ali e a tua imagem, né? Tu colocando a tua imagem ali, tu passa uma confiança maior. Porque se eu botar só um resultado lá, ou só botar um history escrito, é diferente de eu ir lá e falar sobre aquilo, né? Então, tu ter autoridade do que tu está falando também. Conhecer o que tu está falando, né? Claro. E já que tu falou em rede social, olhando para aquela câmera, qual que é a tua rede social? Como as pessoas te procuram? O meu Instagram, então, é @doutora Mônica Rorato, né? DRA, abreviação de doutora, Mônica Rorato, tudo junto. Rorato é RORATTO. Principalmente no Instagram, onde eu tô mais ativa. Então, lá tem o meu link também, né? Pra me chamar no WhatsApp, pra tirar dúvida, marcar consulta, enfim, né? Alguma dúvida que surja. E lá eu posto bastante do meu dia a dia, posto o dia a dia no consultório, posto os meus resultados. Então lá vocês podem acompanhar tudo, né, do meu dia a dia e da minha vida profissional também. Então, eu acho que esse momento de autocuidado, né, todo mundo deve ter, homens, mulheres, enfim, mais mulheres, que acho que é quem busca mais isso, né, se permitir, de repente, ver fora dessa bolha, desse medo, né, e me chamar, nem que seja para uma consulta, enfim, alguma coisa, né, mais leve, só pra gente ter um momento de conversa, então, e desmistificar essa questão que estética é tudo rosto padronizado, é todo mundo igual, e montar um protocolo realmente exclusivo para cada paciente. Eu vou aproveitar e vou falar para vocês que estão me assistindo, nos assistindo. Eu senti muita segurança nessa doutora e eu nunca tinha procurado ninguém mesmo. Ninguém nunca mexeu no meu rosto. Mas com ela, né, eu terei a oportunidade de fazer alguns ajustes. A gente não vai mexer muita coisa, não. Vai ser apenas alguns ajustes. Então, eu senti muita segurança em ti. Estou falando aqui, né, abertamente para as pessoas que estão assistindo. Então, sigam ela. É algo, assim, muito natural. Eu gostei muito porque, além de fazer um trabalho, assim, bem natural, tu é muito humana ao explicar, ao conversar. André, eu acho que isso fica legal, isso não. E sempre respeitando o que o cliente deseja. Isso é bom, né, Marcelo? Sim, ela passou bastante segurança, conhecimento, foi... É verdade. Não então... que precisa fazer alguma coisa nesse rostinho, né? Realmente vão ser só alguns pontinhos ali que realmente foram coisas que tu comentou que incomodava, mas o mento realmente é a tua marca registrada, então nesse a gente não vai mexer, né? No queixinho. Vamos só melhorar outros pontos ali, bem pontuais mesmo, mas mantendo essa beleza que é super natural, né? Muito obrigada, modesta. Bom, tem uma pergunta final que não estava no script, que vai muito de encontro ao nome do nosso podcast, que é Multiverso Podcast, que é um outro mundo. Digamos que se existisse uma outra Mônica num outro universo e pudesse controlar a Mônica que está aqui, se você tivesse um poder de mudar as pessoas ou você mesmo, o que você mudaria? Eu acho que todo dia eu busco esse aperfeiçoamento, tanto na minha parte profissional quanto na minha parte pessoal também. Então, eu nunca tô satisfeita, né? Eu sou muito autocrítica comigo também. Então, todo dia eu procuro melhorar no meu casamento, dentro da minha casa, com as minhas colegas de profissão, com as minhas amigas, né? Busco ser a melhor pessoa possível. Tem coisas que eu mudaria em mim? Com certeza. Eu sou muito teimosa. Meu marido sempre fala que eu sou teimosa demais. Mas teimoso é quem teima com teimoso, né?
enfim, coisas pontuais, mas que todo dia eu mesma busco melhorar. Então, eu sei os meus pontos negativos, mas eu também gosto muito dos meus pontos positivos e, né, prefiro focar nisso e melhorar cada dia mais. A gente agradece a tua participação aqui e volta mais vezes. Foi muito esclarecedor, né? Foi um assunto muito bom que trouxe, sim, bastante esclarecimento para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E claro que o que a gente fala aqui é só um pouquinho de todo esse universo da estética, né? Por isso que eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida sobre qualquer procedimento que vocês tenham. Então, realmente me chamem no Instagram, no WhatsApp, lá no link da minha bio, que eu sou muito aberta para essa questão de conversa, troca de experiência. Enfim, eu vou poder sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada. Ah, já vai marcar, Marcelo, o teu Botox quando? Não, quando a Mônica ficava me olhando, eu pensei, nossa, ela deve ter achado umas 500 coisas para mudar no meu rosto. Eu vou pedir sugestões. Não, mas tu é uma pessoa bem... Tu não é muito expressiva, assim. Que tua testa é levemente marcada, né? Geralmente homens têm essa parte mais expressivo, bravo, mais marcado. A testa mais marcada, tu tá light ainda. Olha aí, Marcelo. Não tem nenhum pezinho de galinha, ela tá bem... Não se incomoda. Não né? se estressa, é um homem pacífico. Tá na hora de começar. Tá na hora de começar. E pra prevenir isso aí. Então, o Multiverso Podcast agora com um rosto novo. Harmonizados. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.